Título: Efeitos especiais, o papel da forma e da profundidade dos tetos nas casas da aristocracia portuguesa da Idade Moderna. Pedi a todos o favor agora, enquanto estou a ler isto, de fecharem os microfones, inclusive o nosso conferencista, faz favor, carregando aí no ícone do microfone, que é para não se ouvir ruído de fundo. Ora, o resumo que nos enviou é o seguinte: em território português, sobretudo entre os séculos XVII e XIX, tanto nas casas aristocráticas urbanas como nas rurais, foram desenvolvidos dispositivos e técnicas de cobertura interna, tratados com acabamentos mais ou menos elaborados, mas sempre destinados a contribuir para o aparato e individualidade de cada espaço. Contam-se entre os tipos de soluções encontradas os chamados tetos de maceira, as abóbadas, as abobadilhas e as falsas abóbadas. O uso de cada tipo difere mais de região para região, que entre as casas urbanas e as casas rurais no interior de cada região. Pretende-se apresentar e caracterizar os tipos de cobertura interna mais frequentes na Casa Senhorial Portuguesa do período em que estudo, salientando o efeito espacial e especial procurado em cada compartimento, enquanto unidade autónoma da habitação, através da forma, da aparência e do aumento de volume que o teto utilizado lhe confere. O autor, João Vieira Caldas, é arquiteto, Leisval, 1977, mestre em História da Arte, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 1988, e doutor em Arquitetura pelo Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, 2007. A sua atividade profissional dividiu-se entre a prática da arquitetura, o ensino, a investigação e a crítica. É professor associado aposentado do Instituto Superior Técnico, onde lecionou, sobretudo, disciplinas da área da teoria e da história da arquitetura, e onde continua a dedicar-se à investigação no quadro do CITUA, Center for Innovation in Territory, Urbanism and Architecture. Tem predominantemente investigado, publicado artigos e livros, comissariado ou co-comissariado exposições e orientado teses de mestrado e de doutoramento nos domínios do património arquitetónico, da arquitetura moderna portuguesa e da história da arquitetura doméstica, urbana ou rural, erudita e vernácula. Eu vou fechar o meu microfone e tem a palavra o nosso orador. Muito boa noite. Eu queria começar por agradecer à SPAI o convite para fazer esta palestra hoje sobre um tema que ando a investigar já há algum tempo e sobre o qual ainda permanecem muitas dúvidas e vários problemas que só uma investigação mais aprofundada poderá resolver. Não é novidade para quem se dedica ao estudo da Casa Senhorial que a altura do teto dos respectivos compartimentos é proporcional à amplitude do espaço, mas é também, e sobretudo, uma manifestação de nobreza e poder económico dos seus proprietários, por vezes até dos seus moradores. Eu começaria por salientar dois fatores, embora eles sejam por demais evidentes. Por um lado, quanto maior e mais rica é a casa, maior o número de compartimentos que têm tetos especiais. Por outro lado, quanto mais importante é cada compartimento, mais se destaca o seu teto pela altura que atinge, pela decoração que o reveste ou por ambos os fatores. Tanto o princípio da quantidade como o da qualidade são vulgares, mas não necessariamente constantes ou sistemáticos. Claro que podemos encontrar estas preocupações em diferentes países da Europa, para não ir mais longe, embora as soluções possam divergir de país para país, por vezes radicalmente, ou de região para região no interior de cada país. Assim como haverá soluções semelhantes que atravessam fronteiras, mas esse
esse estudo ainda está mais atrás que o estudo por região ou por país. O papel dos efeitos especiais no ambiente e vivência cotidiana dos compartimentos aristocráticos não é, portanto, de modo nenhum, um exclusivo português. O que me parece mais português é o modo como se atingem esses objetivos. Bem, até aqui limitei-me a enunciar generalidades e lugares comuns, mas a partir de agora vou tentar mostrar e demonstrar, não sei se consigo, que, ponto 1, em Portugal, o efeito provocado pelos tetos tem, em geral, uma importância equivalente ou preponderante sobre os efeitos da decoração das paredes, quando este existe, evidentemente. Frequentemente, nem sequer existe ou não chegou até nós. 2, por divergentes que sejam esses tetos, no que toca à forma, à amplitude, à profundidade, ao material e à decoração, que variam também no interior do país, conforme as regiões e as tradições construtivas, há uma tendência geral para a concepção celular do espaço interno, o que leva a preferir tetos, enfim, com as aspas devidas, em calote, mais elevados no centro que na periferia, aos tetos altos, mas planos, que é, por exemplo, a tendência prevalecente nas Ilhas Britânicas, entre outros lugares. Ponto 3. Em Portugal, há um tipo de teto que atravessa o país de norte a sul, pelo menos durante a totalidade dos séculos XVII e XVIII, mesmo quando já se insinuavam outros tetos mais modernos e alternativos, que é o chamado teto de maceira. Ora, pode mudar? Teto de maceira porquê? O que é uma maceira, ou camela, mais usado no Brasil, é uma coisa destas que estão a ver, apoiada num móvel ou não, que serve para amassar o pão, serve exatamente para amassar o pão, por isso é que se chama uma maceira. Ora, o formato da maceira, claro, no caso dos móveis da direita, a maceira propriamente dita é apenas a parte superior que tem os lados inclinados. Portanto, uma maceira tem um fundo retangular e 4 lados trapezoidais. Se virarmos ao contrário e ampliarmos, dá um teto de maceira. E não, como algumas pessoas referem, um teto de caixotão. Não. Teto de caixotões é outra coisa. Um teto de maceira pode ter ou não caixotões. Mas isso é toda uma outra questão. Pode mudar? Na sua versão mais simples, vamos a ver aqui tetos de maceira retangulares e quadrados, mas todos eles obedecem ao princípio que eu referi do fundo, que é um quadrilátero, que pode ser um retângulo ou um quadrado, e os lados trapezoidais.
Nos casos mais simples, como é este caso que estamos a ver, o único relevo que encontramos é o do processo construtivo. Quer dizer, o processo construtivo, ou melhor, o processo de revestimento, são tábuas que utilizam o encaixe chamado de saia-camisa. Portanto, uma saliente, uma reentrante, uma saliente, uma reentrante, e por aí fora. O que não devia ser comum é eles serem pintados de branco, como estes estão. E isso até, já deve ter tido muitas pinturas por cima, todos estes exemplos, que são da mesma quinta de Alfa Robeira, em Benfica, já as camadas de tinta aqui, aliás, já impedem que se reconheça claramente o relevo da saia e camisa. Pode mudar, faz favor. Aquilo que nós estamos a ver os tetos de uma casa que, no meu entender, não quer dizer que a pintura original fosse assim, mas que está muito mais próximo do que seria uma pintura do tempo em que foram construídos ou dos tempos que se sucederam ao tempo em que foram construídos. Claro que esta é uma casa que foi sempre habitada, ainda hoje é, e claro que isso ajuda a manter, e teve alterações, quer dizer, basta ver as pequenas decorações pictóricas das paredes, para perceber que elas são muito posteriores à concepção do espaço e à construção do teto de maceira. É verdade que estes tetos existem de norte a sul do país. Provavelmente existiam já, portanto, eu salientei os séculos XVII e XVIII, mas provavelmente eles existiam já no século XVI, e no século XVIII, enquanto que no século XVIII, a partir da segunda metade, eles começam a ser substituídos quando há alterações ou construções novas, começam a ser substituídos por um gosto diferente, um gosto mais internacional, que diminui a tal concepção celular que eu penso que se consegue reconhecer, embora a fotografia não dê amplitude para isso, nestas duas fotografias de baixo, portanto, nesta sala, a tendência é para se deixar de perceber esta concepção que eu chamei erradamente em calote, mas esta profundidade, e ir para sistemas mais modernos para a época, que tendiam a ter, tendiam, no fundo, para o teto plano. Tendiam para o teto plano. É curioso que nesta casa, justamente nós estamos a ver um corpo, estamos a ver os tetos de um corpo que presumivelmente foi construído ainda no século XVII, mas ela teve uma ampliação construída já para os finais do século XVIII, se não mesmo princípios do século XIX. Pode passar. E, curiosamente, essa ampliação que deu esta imagem quase inglesa da fachada, justamente tem neste corpo esse tipo de tetos praticamente planos,
apenas com uma curvatura da ponta, nas arestas. Uma pequena curvatura nas arestas. Portanto, é a tal tendência para, por um lado, para receber influências internacionais, por outro, para o teto se planificar. Eu espero que não seja confuso, mas eu frequentemente vou alternando a continuidade dos tetos de maceira com a comparação com outros tetos nas mesmas casas, portanto, que coexistem nas mesmas casas, mas foram, evidentemente, construídos mais tarde. Não se importa de passar. Claro que nem todos são tão simples, embora ainda relativamente simples, como são em Santo Antão do Tujal, onde as marcas de um certo estadão são visíveis, embora limitadamente. Também é visível que o próprio teto começa a ter subdivisões, as tábuas já não preenchem todo o perímetro do teto, ou todo o comprimento do teto, se estivermos a pensar na parte plana, mas são interrompidas por outras tábuas que formam uma quadrícula com triângulos nos cantos. Esses triângulos chama a atenção para isso, mas no seguinte é mais fácil ver, têm elementos em relevo. Portanto, a maceira, ela própria, tem aspectos muito diferentes que vão da ausência total de decoração até todo o tipo de decoração de que eu vou apresentar alguns exemplos. Pode passar. Mesmo em edifícios com um aspecto relativamente baixo, a existência dos tetos de maceira, ela pode ser desenhada pelo facto de haver um grande espaço entre as janelas e o beiral do telhado, portanto, haver uma faixa relativamente larga que nos pode apontar para estes tetos. Eu chamo a atenção para o facto, não é esse o fim principal desta palestra, mas para o facto de construtivamente ser frequente a estrutura que suporta esta forma de maceira ser independente da estrutura que suporta o telhado. Isso não acontece, isto aparece frequentemente em pequenas casas, até de lavrador ou coisa assim. Nesses casos, a maceira segue a própria inclinação do telhado e aproveita a mesma estrutura, isto é um revestimento interior da estrutura do telhado, assim como as telhas são o seu revestimento exterior. Nas grandes casas há frequentemente uma independência das duas estruturas e até às vezes se consegue andar lá por cima entre as duas estruturas. Pode passar. Aquilo, tal como não era comum, certamente, estes tetos serem pintados todos de branco, nem sequer, como nos dois exemplos que vimos antes, terem um fundo cinzento com uns filetes azuis, que já é uma coisa muito própria das interpretações recentes. Também não era normal neste tipo de maceiras simples, ou relativamente simples, ou com os cantos salientados, a madeira estar à vista. Portanto, aqui, evidentemente, houve uma ação
para pôr a madeira à vista. Certamente ela já foi pintada. Aliás, estamos na mesma casa dos tetos que vimos antes. Curiosamente, pode passar. Curiosamente, vemos também que nas partes construídas ou, enfim, reformadas já na segunda metade do século XVIII, a tendência é para começar a disfarçar a existência provável de uma estrutura de maceira. Ainda temos mais ou menos as mesmas formas, mas elas são desfeitas tanto pelas arestas curvas, que dão também uma certa curvatura ao início de cada superfície inclinada, e claro, a decoração é completamente diferente, é já uma decoração rococó. Mas aqui o que interessa é, de facto, um começo do desfazer da clareza e da linearidade e da geometria da maceira. Pode passar. Claro que a decoração das maceiras pode ter muitíssimas variantes. Cá temos outra vez um teto pintado de branco, que na sua origem, e para quem o concebeu, não devia ser pintado de branco, mas que além, branco esse, que de certa maneira impede de ler bem todas estas formas, todas estas saliências que constituem também uma decoração destas superfícies, que como veem, nas quais, ao contrário da anterior, ainda conseguimos reconhecer perfeitamente a geometria da maceira com as suas 5 superfícies principais. Uma plana, a superior, e as outras 4 inclinadas. Pode passar. Mas, claro, há casos em que não só há variantes na forma, ainda sempre com a maceira de fundo, como no caso da esquerda, mas há também variantes de cor que ajudam a ler as saliências e as decorações. É claro, eu também não creio que estas cores do teto da direita tivessem alguma coisa a ver com as cores originais, mas que esse destaque deveria ter existido desde o princípio, isso sim, certamente. Vou passar. Também nesta mesma casa, estamos a ver o teto que vimos há bocadinho ali à esquerda, também nesta mesma casa, as remodelações de finais do século XVIII vão deixar a madeira, o revestimento de madeira de parte e começam a aparecer os revestimentos de estuque. E, mais uma vez, se olharem com atenção, percebem que este teto ainda remete vagamente para a forma da maceira, embora todas as suas arestas estejam disfarçadas por curvaturas. Mais uma vez, elas coexistem na mesma casa. Também na mesma casa encontramos tetos muito simples, como é o caso do comprimento da esquerda, e tetos mais complexos, eles estão muito degradados, como toda a gente vê, mas ainda se percebe que em cima à direita há um teto cujas formas também são decorativas. As formas, aqui sim, podemos falar vagamente em caixotões, são decorativas, mas no qual existiam pinturas que hoje já desapareceram em grande parte.
E aqui a diferença está no facto de os dois tetos da direita serem tetos dos salões da frente, enquanto que o teto da esquerda é o teto de um compartimento das traseiras que teria uma importância social muito menor. Não teria importância social, portanto, seria certamente próximo de uma zona de serviços. Também não acredito que o teto que vemos aí embaixo, interrompido, porque num destes salões foi feito um palco, e portanto nós estamos a ver ali o princípio da cortina. Também não acredito que este branco e preto fossem as cores originais, embora a forma da madeira deste teto, ainda claramente um teto de maceira, seja ela sim, era um aspecto decorativo importante. As cores branco e preto terão sido usadas para estarem coordenadas com as cores do teatro e, portanto, da cortina de fundo. Pode passar. E, claro, no caso dos tetos mais desenvolvidos e das casas mais ricas, a utilização de verdadeira pintura, não apenas de pintura decorativa, mas de pintura figurativa, aparece também frequentemente. E, mais uma vez, apesar das formas que enquadram as pinturas, nos dois exemplos, no exemplo de cima à esquerda e no exemplo da direita, consegue-se, mais uma vez, reconhecer a forma da maceira. Portanto, a forma do fundo retangular e dos lados inclinados trapezoidais. E mais uma vez, como já vimos noutros exemplos, os compartimentos que foram construídos depois, esta quinta do Correio-Mor até há uma ideia bem, conhece de uma forma mais precisa a sua evolução e sabe-se que os compartimentos de uma determinada ala foram construídos, ou pelo menos decorados muito depois. É o que acontece naquela fotografia mais pequena em baixo à esquerda, onde, mais uma vez, como noutros exemplos que vimos, embora com soluções diferentes, começa a prevalecer o estuque e as arestas da maceira que ainda está aqui subjacente, mas já não existe lá, começam a ser curvas, a própria superfície de fundo é uma superfície elíptica, portanto, tudo isto acontece durante, mais para os finais do século XVIII, mas durante a segunda metade do século XVIII. Pode passar. Este teto parece que está aqui, parece uma carta fora do baralho. Mas não é, porque, eu repito, os tetos de maceira aparecem de norte a sul do país. Eles são prevalecentes do Tejo para norte, mas existem do teto para sul. E mesmo no Algarve, sobretudo em edifícios urbanos, também existem algumas maceiras. Mas é mais frequente utilizar-se uma estrutura, ou melhor, deixar a estrutura à vista. Claro que neste caso, isto não é uma estrutura de uma maceira, mas era perfeitamente possível se cobrissem estes caibros com um revestimento de saia e camisa, era perfeitamente possível reconstituir aqui uma maceira. Pode mudar.
Claro que se formos para norte, onde os tetos de maceira predominam, existem tetos de maceira simples, mas existem também tetos de maceira complexos. E logo, relativamente perto do a norte do Tejo, nós encontramos tetos um pouco mais complexos na sua forma global. O que é que acontece aqui? Aqui acontece que os cantos dos os cantos da maceira são cortados e, portanto, digamos que a maceira nasce de uma base artificialmente octogonal. Os compartimentos continuam a ser retangulares ou quadrangulares, mas cortam-se os cantos, fazendo ali um pedaço de superfície plana, uns triângulos de superfície plana, e as maceiras começam, portanto, a ser umas maceiras mais octogonais que outra coisa qualquer. Pode passar. E claro, eu há bocadinho disse que não deveria haver madeira à vista, mas há casos onde a utilização da madeira à vista é justificada por a própria madeira ser elemento de decoração. Pode passar. E voltando ao solar de Mateus, isso é muito evidente também aqui no solar de Mateus, mais uma vez com os cantos cortados, portanto, com uma subdivisão em 8 partes, embora todas elas, claro, inclinadas, o que vai originar que o fundo, a superfície horizontal, e já nem se percebe porque ela tem tantos elementos salientes, é octogonal. Seja octogonal regular, como no caso da esquerda, seja octogonal irregular, como do lado da direita. Pode passar. Claro, depois, no norte, acontecem muitas variantes. Estamos a ver à esquerda uma coisa que se torna vulgar, que é o octógono, com a tal superfície, com os tais triângulos, que também se começam a transformar em superfícies curvas concheadas e que convivem na mesma casa com superfícies muito simples, que já não têm forma de maceira, embora sejam, venham daí, é uma imitação de abóbada de Barreto de Clérigo, mas onde a madeira, a forma da madeira, das tábuas de madeira, está perfeitamente reconhecível. Vou passar. Aliás, nestas imagens, vê-se melhor que esses cantos começam a ser curvos e a ter um vago sentido concheado. Vamos passar. Bom, mas mesmo no norte aparecem-nos raramente casos em que se imita uma abóbada. Portanto, aqui já não estamos no campo dos tetos de maceira, mas estamos ainda nos campos dos tetos de madeira. Aquilo que aqui vemos é o que podemos chamar uma falsa abóbada. Mas é uma falsa abóbada que utiliza uma forma que veremos melhor, é particularmente usada para dignificar
certo tipo de compartimentos. Neste caso, o compartimento de entrada, aquilo que se chamava na altura a sala vaga, porque até era uma sala relativamente vaga, por vezes só com cadeiras à volta, não tinha certamente uma mesa ao meio, e que, neste caso, imita a pedra. Aliás, toda esta entrada tem um sentido algo castrense. Mas é exceção. Nesta mesma casa, como vemos nas imagens que se seguem, nesta mesma casa, os tetos normais das salas são maceiras, as tais maceiras já com os cantos cortados, como é muito vulgar no Norte, sobretudo quando se quer dignificar as salas que são cobertas por estes tetos, mas onde ainda é perfeitamente visível, aqui no lado direito, no lado esquerdo não, na imagem do lado direito, é perfeitamente visível que no interior de cada uma destas formas, a superfície é constituída por saia e camisa, pelo processo de saia e camisa. Portanto, tal como no primeiro caso que vimos. Mas voltemos à sala vaga, à sala de entrada. É o seguinte. Portanto, eu volto a chamar a atenção para esta forma, que se compararmos com as anteriores, estão na mesma casa, se compararmos com as anteriores, salientam muitíssimo, até muito mais, a profundidade do teto. Na imagem da esquerda vê-se bem que provavelmente a profundidade deste teto é maior que a altura das paredes. Mas onde é que, em Ponte de Lima, onde é que foram buscar este modelo? Quer dizer, este modelo, que pelos vistos se torna particularmente importante para nobilitar certo tipo de casas, onde é que foram buscá-lo? Pode passar. Mas verificamos que também em palácios lisboetas, tanto mais o centro do país, com as tradicionais maceiras, convivem imitações de abóbadas, chamadas abóbadas de barrete clérigo. Portanto, esta abóbada do lado direito, ou esta falsa abóbada do lado direito, vê-se muito mal, porque está toda pintada de branco, portanto só o contorno da cornija é que não está pintado de branco, mas eu penso que se consegue reconhecer, olhando para o fundo, a mesma forma que vimos naquele teto que imitava a pedra. Pode seguir. Ora, a importância que toma esta forma de teto, constituída por várias curvas, que imita a abóbada, aparece essencialmente no andar nobre, como é o caso do Palácio Tancos, onde podemos ver, devido à inclinação da rua, vários andares. E as maceiras só aparecem no sótão, nos poucos pedaços de sótão, portanto, a zona de serviços, que corresponde àquelas janelas cegas, ou melhor, corresponde às pontas do edifício naquelas janelas cegas. Porque os salões com janelas de sacada, pode passar, têm todos falsas abóbadas de barrete clérigo. Portanto, saímos definitivamente do mundo dos tetos de maceira, embora eles coexistam nestas mesmas casas, mas os salões destas casas são cobertos com imitações de abóbadas de barrete clérigo. Pode passar. Portanto, sempre tirando partido da imensa profundidade
Pode passar. A única razão porque eu tenho aqui esta imagem é do mesmo edifício, é também da sala de entrada, é porque aqui imita-se mesmo uma maceira. Claro que não é nos salões de representação, mas é apenas porque aqui é possível ver que o revestimento do estuque já não existe e o que existe por trás é uma armação de madeira que imita esta maceira lisa, tal como acontece exatamente nas abóbadas ou nas falsas abóbadas que vimos antes, que são também, se descascassem, tinham também este mesmo aspecto. Pode passar. Onde é que vão, onde é que se foi buscar este modelo? Até aqui estivemos a ver imitações de abóbadas. Mas agora passamos para a margem sul do Tejo e começamos a ver verdadeiras abóbadas. Mas mais uma vez, apesar de ser o território das abóbadas, todo o Alentejo, sobretudo o Alentejo interior, é território de abóbadas, e aqui, ainda com mais razão, verifica-se que pode ir desde a pequena casa urbana de 2 ou 3 divisões até aos palácios maiores. Pode passar. É o que acontece também aqui em Serpa, Palácio Vicário, que é talvez o maior edifício da cidade, todo ele não, nos salões e na galeria tem tetos de barrete de clérigo mais altos, enquanto que naquele quarto vemos em cima à direita, já tem uma abóbada sim, mas uma abóbada diferente. Aqui não há uma estrutura de madeira, aqui há uma estrutura de tijolo. Portanto, há um contínuo de tijolo e por isso aqui as abóbadas são verdadeiras e não falsas, como as outras que vimos em Lisboa e no Norte. Não é possível, por enquanto, fazer afirmações sobre a origem desta, enfim, da dignidade que se deu a este tipo de abóbada. Sobretudo em verdadeiras abóbadas que sobem o seu centro bastante mais do que o que se virá a ver depois, ou das abóbadas como as que vemos em cima à direita, que não atingem uma profundidade tão grande, porque não estamos a falar de um salão. Pode mudar. Portanto, não sabemos onde se foi buscar aquele modelo, embora ele exista em muitos outros sítios, nomeadamente no sul de Itália e na Sicília. E aí, praticamente igual. Mas o que é interessante também de perceber é que nesta zona em que as casas mais abastadas, não necessariamente aristocráticas, têm revestimentos de abóbada, e nós aqui vemos uma casa, um monte, que tem abóbadas nos 2 pisos, como acontece frequentemente no Alentejo, e com variantes muitíssimo diferentes e muitíssimo interessantes, como é o caso desta que estamos a ver. Voltamos a sair já do âmbito, continuamos no âmbito das abóbadas, mas saímos do âmbito das abóbadas de barrete de clérigo para ver variações muito mais diversificadas. Pode passar. Nas mais variadas casas,
por exemplo, em cima à esquerda, tudo isto hoje tem funções diferentes, em cima à esquerda era a antiga casa de jantar, gigantesca, numa grande casa senhorial em Moura. Mas, no caso da fotografia da direita, a função era uma função até bastante ligada ou a cavalariças ou a uma função de apoio de piso térreo e que também tinha direito a uma abóbada cujo formato nem necessita pintura, porque só as penetrações, as diferentes superfícies que aqui se cruzam, elas próprias criam sombras e arestas que animam toda esta abóbada. Pode passar. Mas mesmo assim, há nesta variedade de formas, também há uma variedade de pintura. E quando as modas do século XIX levam a construir tetos a imitar madeira, nós temos na antiga casa de jantar desta casa, do lado direito, umas simples abóbadas de arestas, portanto uma dupla abóbada de aresta, mas cuja imagem fica completamente alterada pela pintura a imitar madeira. Portanto, aqui é o inverso daquilo que já vimos da madeira a imitar outros materiais. Aqui temos é a mesma uma estrutura de tijolo, simplesmente rebocada e pintada. Pode passar. Mas é claro, eu até aqui tentei só mostrar compartimentos que fossem quartos, salas, compartimentos de apoio, etc. Evitei mostrar capelas, oratórios e escadarias. Mas mesmo assim, volto aqui a mostrar que as abóbadas de Barreto de Clérigo, com variações ou não, por muito diversificado que sejam os tipos das abóbadas alentejanas, de facto, quando é necessário chegar a um espaço que tem que ter uma representação espacial, como é o caso desta escadaria, ou como é o caso desta capela da mesma casa, volta-se a procurar o, um, o fundo, uma maior profundidade, que é sempre dada por esta estrutura de Barreto de Clérigo, e eu repito, neste caso, verdadeiras abóbadas de Barreto de Clérigo, sejam penetradas por outras superfícies ou não. Pode passar. Isto acontece em edifícios urbanos ou em edifícios não urbanos, como é o caso da Quinta de São Brás, em Serpa, em que nós vemos à esquerda, mais uma vez, o oratório, a capela interna, onde é a abóbada de Barreto de Clérigo que prevalece, portanto, uma verdadeira abóbada muito alta, enquanto que numa sala, portanto, há que distinguir este compartimento das outras, dos outros, mesmo que sejam salas, como é o caso da direita, embora, se derem atenção, no compartimento de direita, vê-se que, sendo vagamente uma abóbada de Barreto de Clérigo, ela é muito mais baixa. Vê-se bem pelas curvaturas dos ângulos. É porque não é uma abóbada, é uma abobadilha. Isto é, primeiro, as abobadilhas são normalmente têm uma cronologia bastante mais recente, claro, que elas podem existir
nas mesmas cronologias, mas a verdade é que as albabadilhas são essencialmente já um processo, não quer dizer que não apareçam no século XVIII, mas são essencialmente já um processo do século XIX. Portanto, não vou entrar em pormenores construtivos, mas só para que fique claro, as abóbadas, como vemos à esquerda, e por isso é que elas vão muito mais alto, são construídas com o tijolo perpendicularmente à superfície, enquanto que as abobadilhas são construídas com o tijolo paralelamente à superfície. Isto vê-se particularmente bem, infelizmente, andando pelo Alentejo hoje em dia, visto que a tendência, eu, como reparam, não mostrei aqui nenhuma abóbada descascada, porque as abóbadas foram feitas, nem nenhuma abobadilha descascada, porque as abóbadas foram feitas para ser, até por uma questão estrutural e de conservação, foram feitas para ser rebocadas e pintadas. Aqui, provavelmente, a maioria delas, sim, de fundo branco, não como as maceiras. E, portanto, mas é possível ver, visto que por todo o lado, no Alentejo e no Algarve também, se descascam as abóbadas, porque, de facto, as pessoas gostam sempre mais dos aspectos decorativos do que dos aspectos espaciais. E, portanto, acham que aquilo que têm não tem mais valor se estiver descascado, porque é de facto muito bonito ver-se a sequência do tijolo. E aí também é muito fácil perceber, embora não advogue o descasque, mas elas estão lá, perceber quais são as abóbadas e quais são as abobadilhas. Porque se vê com o tijolo, agora para simplificar, vou utilizar uma linguagem um pouco própria, porque se vê com o tijolo em pé ou com o tijolo deitado. Pode passar. Bom, e agora portanto, eu queria fazer uma conclusão, mas só para terminar e fazer mais uma vez uma chamada de atenção para as abóbadas de Barreto de Clérigo. É engraçado como as vamos encontrar também nos Açores. Os Açores, onde as abóbadas são raras. Portanto, elas só existem, mas são verdadeiras abóbadas, e estas não são construídas de tijolo, são construídas em alvenaria de pedra, mas a forma é muito semelhante, e elas só existem em casas nobres de São Miguel, ou melhor, de Ponta Delgada e dos seus arredores, e de Angra do Heroísmo, na Terceira, é que nós vamos encontrar abóbadas. Porque abóbadas, e são destas, de Barreto de Clérigo. Porque toda a construção doméstica nos Açores utiliza simples coberturas de madeira. Portanto, o facto de se ir buscar esta forma e de utilizar um processo construtivo mais pesado que o do tijolo, mais pesado nos dois sentidos, quer dizer, do peso e do trabalho da estrutura que é necessário montar. Mostra que, de facto, esta ideia de que a abóbada de Barreto de Clérigo dá uma dignidade especial aos compartimentos, pelos vistos, expandiu-se desde das falsas abóbadas de Barreto de Clérigo do Minho até aos Açores. Portanto, como espero que tenha ficado claro, há aqui dois sistemas
prevalecentes, os tetos de maceira com uma área de domínio, de predomínio mais extensa, e as abóbadas com uma área de predomínio menos extensa, mas eu diria mais intensa na medida em que se vê no essencial por todo o Alentejo e em boa parte do Algarve, sobretudo do Algarve Central. Todas estas questões, no entanto, levantam uma série de dúvidas que não estão resolvidas. Ficam por responder questões como a precisa delimitação geográfica de todo este tipo de coberturas internas ou de tetos, sejam eles de maceira e das suas variações, sejam das abóbadas e das suas variantes, o que só era possível fazer com um levantamento sistemático, com certeza. Fica por saber, e tudo isto são trabalhos que terão de se fazer um dia, quais são as afinidades deste tipo de coberturas com os tetos do outro lado da fronteira, quer dizer, o que é que acontece na Galiza, o que é que acontece na Extremadura espanhola, o que é que acontece na Andaluzia, claro, eu tenho uma ideia, mas não posso ainda fazer afirmações seguras. Onde é que está a origem, a razão das falsas abóbadas usadas, eu já não digo no norte é evidente que há um objetivo muito específico em usar uma falsa abóbada e evitar pedra. Agora, em Lisboa, em diversos palácios, porquê é que aparecem essas falsas abóbadas? Que hoje nos aparecem sem pintura, alguma vez tiveram? Houve outro tipo de cobertura? Não se sabe. Mais difícil ainda é, embora haja uma ideia vaga, eu tenha referido várias vezes, mas não há uma ideia precisa, quer dizer, não se pode provar exatamente qual é a delimitação cronológica de cada um deste tipo de tetos e das suas variantes. Portanto, tudo isto, existe uma ideia que eu tentei dar, mas não há uma delimitação precisa. Muito obrigado. Não ando para a frente. Isto não faz parte, estes últimos não fazem parte. Acabou com aquilo dos Açores. Muito obrigado, muito obrigado. Foi belíssimo, a apresentação correu bem. E abrimos um bocadinho aqui um pouco de debate, estamos poucos, mas eu devo iniciar, perdão a palavra ao Vítor, ao António, também à Flor Bela, se queiram colocar algumas questões. João, eu tenho feito muito trabalho de campo aqui pelo Minho, traz os montes, e deparo-me muito com este tipo de tetos nas casas, algumas em ruínas, outras casas como aquela do Ponte de Lima, da Aurora, casa da Aurora. Mas uma coisa que é interessante é que as pessoas me salientam muito, eu falo aqui dos materiais do tijolo ou da madeira, mas às vezes as pessoas falam na qualidade da madeira, que é de castanho, ou seja, uma maceira de pinheiro e uma maceira de castanho. O mostrar a madeira, o tapar a madeira, veria um pouco com a qualidade da própria madeira, ou seja, que a madeira de castanho é para se mostrar e a madeira de pinheiro é para se pintar, não é para se tapar. Claro. O que é interessante nessa. E depois uma coisa interessante que encontrei um senhor numa aldeia de Estorãos, Ponte de Lima, que construiu uma casa nos princípios do século XXI e fez um teto de maceira, não é? Fez um teto de maceira porque achava na sala principal da casa que isso enobrecia a casa, apesar de ser uma pessoa que não era necessariamente um nobre, né, da terra, não é? Mas que o construiu dessa forma. Uma questão que eu gostava de colocar era a seguinte:
pelo que eu vi pela cronologia, põe aqui bem a questão será no futuro a sua investigação, continuar a delimitar os tempos, mas a sequência dos tetos de madeira para a sequência dos tetos de estuque, que se dá no finais do século XVIII, terá a ver com... Sim, depende, terá a ver com a grande... Porque eu fiz um trabalho com os homens de estuque da Afif, que é aqui uma terra aqui em Viana do Castelo, onde há excepcionais homens que trabalham no estuque, e eles dizem-me que foram os seus antepassados que foram para Lisboa, para a reconstrução de Lisboa, e os arquitetos italianos que aí estiveram introduziram o estuque e eles trouxeram para o norte e para as casas de nobreza o estuque. É verdade isso ou não é verdade? Isso, as minhas entrevistas... Eu não sei se tem diretamente a ver com a reconstrução de Lisboa, depois do terremoto, mas tem a ver com o Marquês de Pombal. Isto é, foi o Marquês de Pombal que mandou vir estucadores italianos que que fizeram escola, digamos assim. Exato. Que fizeram escola aliás, as próprias casas do Marquês de Pombal, tanto a casa urbana de Lisboa, na Rua do Século, como a sua quinta de recreio em Oeiras, utiliza diretamente esses italianos ou os seus discípulos. É estuque por todo o lado, não é? É estuque por todo o lado e essa utilização, a reformulação e ampliação, por exemplo, da casa do Marquês da Quinta do Marquês de Pombal em Oeiras, é feita ao longo das décadas, começa nas décadas de 50, 60, 70 do século XVIII, é muito por aí. Pronto, nem sequer estamos no último quartel, estamos no terceiro quartel. Mas claro que isso chamamos de vanguarda, não é? A vanguarda o Marquês de Pombal chamou-os e chamou esses italianos e utilizou-os também, fez as encomendas para além de conseguir estabelecer aqui, e quando eu há bocadinho falei, fizeram escola, porque tiveram discípulos, porque deixaram, mas havia mesmo uma espécie de escola de estudo que foi iniciada por eles. Pois, eu não sei se tem conhecimento, de facto aqui na FIFA, uma aldeia aqui a norte de Viana do Castelo, do concelho de Viana, há excepcionais artistas do estuque, não é? Que estão a desaparecer, não é? Mas têm formas e têm uma coisa de uma complexidade, inclusive continuam a ir a Lisboa trabalhar para recuperar estuques de casos senhoriais. Uma outra questão também que é interessante, eu gostava de colocar, que é isto de nós chamarmos teto maceira, não é? Porque como é que um objeto da cozinha popular serviu para denominar uma forma arquitetónica, porque, por exemplo, também serve para denominar os chamados campos maceira aqui, a Pulo e a ver o mar, são campos escavados na areia, não é? Que tem a forma também de maceira. Invertidos os tetos aqui com a forma normal, normal da maceira. Isso não, eu não sabia dessa sim. Agora, os tetos de maceira, eu não sei qual é a origem eu penso que é de facto por afinidade de forma. Pois. Agora, eu sempre aprendi assim, mas verdadeiramente não sei, e também é outro trabalho que se pode fazer, como é que lhes chamam nos contratos de obras e não sei como é que lhes chamam. Embora às vezes os contratos de obras não sejam tão claros assim, porque, por exemplo, dando como exemplo um caso de abóbada ou de falsa abóbada, no caso do Palácio de Tancos, que vimos há bocadinho, conhece-se o contrato de obra que deu origem, não é, já lá havia um palácio, não é? Mas que deu origem à forma que o palácio tem neste momento. À dimensão, à forma e à aparência que o palácio tem.
e no contrato fala-se em não sei quantas braças de abóbada. Ora, lá não existe abóbada nenhuma. Só existem falsas abóbadas. Portanto, eu não sei se eles estavam a referir às falsas abóbadas, portanto, dando prevalência à forma sobre a estrutura, ou, como também já alguém alvitrou, tenho muitas dúvidas, se tivessem sido construídas abóbadas que depois foram substituídas por madeira. Eu tenho muitas dúvidas que isso possa ter acontecido. Uhum. O que eu quero dizer é que às vezes não são muito claras as designações, mas devo confessar que nunca fiz esse trabalho, nem conheço quem tenha feito, de seguir, sejam os contratos de obra, sejam os, enfim, não podemos chamar exatamente tratados, mas as obras, os escritos que os arquitetos faziam, nomeadamente os arquitetos da chamada Aula do Paço, que existiu entre o Filipe II e a reconstrução de Lisboa, e portanto onde a aprendizagem era feita com discípulos, vários dos mestres da aula, da chamada aula do Paço, a área da arquitetura do Paço, deixaram enfim, uma compilação das aulas, ou uma espécie de tratado para os alunos estudarem, etc. Uhum. Também aí se poderá olhar com mais atenção e ver se essa designação alguma vez aparece. Eu, de facto, nunca a vi, só a conheço como uma designação do século XX, digamos assim. Uhum. Uma outra, a última que passa ao Vítor, que é tendo em conta a beleza e a qualidade destes tetos, não é? E vemos tantos palácios que estão em ruínas, estão em destruição, as autoridades estão sensibilizadas para este património arquitetónico, construtivo, porque eu vejo muito, por exemplo, algumas casas que estão, no caso de Viana do Castelo, que estão em ruínas e são compradas por empresas que as constroem para vender e ficam só com a estrutura das paredes, não é? E os tetos de estuque, e os tetos de abóbadas falsas, não é? São todos completamente destruídos para aumentar mais um andar, não é? Porque aquela altura permite mais aproveitar e fazer mais um andar, não é? Ou seja, estamos a perder as dimensões das casas, não é? Para um mercado, para uma economia de hoje de imobiliária, e creio que a aprovação por parte das câmaras dessas obras não tem em conta, só olham para a parte exterior, não olham para o interior. Isso acontece de norte a sul do país e em particular em Lisboa também, não é? Mas não, portanto, a resposta está na pergunta. Não, as autoridades não estão sensibilizadas para isso. Não só não estão sensibilizadas, como, bem, no caso de Lisboa, não se põe tanto essa relação direta com os eleitores, mas de facto isso foi particularmente até fomentado, eu diria, no tempo em que o António Costa era presidente da Câmara e o vereador do urbanismo, embora é estranho, é o vereador do urbanismo que trata da arquitetura, mas o vereador do urbanismo era Manuel Salgado e ele praticamente fomentava esse tipo de intervenções. Portanto, destruir o interior e deixar a fachada. Mais vale destruir tudo e fazer uma coisa moderna, não é? Portanto, eu acho que não, que as autoridades não estão nada sensibilizadas, mas é de facto a própria questão é uma questão sensível, porque para se conseguir conservar esses edifícios é preciso investir neles alguma coisa. Uhum. Os investidores também não sabem, por vezes também não têm a cultura suficiente para saber tirar partido das qualidades que estas casas têm. Porque elas têm qualidades em si, não é? Qualidades espaciais, têm valores dos quais se podia tirar partido.
e eles também, os próprios investidores têm, em geral, alguma dificuldade. Os presidentes das câmaras e os vereadores não se sobrepõem, dizem, portanto, nós precisamos que haja aqui uma dinâmica construtiva, não nos interessa muito qual é. E os próprios, em determinadas zonas, os próprios construtores, às vezes, são os primeiros a dizer, é mais fácil, é mais barato, isto é, eles não estão preparados para fazer uma verdadeira reabilitação e, portanto, querem construir como estão habituados. Uhum. Agora, não lhes chamem, o problema é chamarem reabilitação a essas transformações. Isso não é reabilitação nenhuma. Não é reabilitação nenhuma. Mas isso é um dos grandes problemas que temos, de facto. Um dos grandes problemas que temos, de facto. Portanto, há desde os arquitetos, passando pelos promotores, as autoridades e os construtores, seria preciso fazer uma sensibilização que não existe. Não existe. Pois. A mim surpreende-me. Quer dizer, peço desculpa, existe pontualmente, não é? São pessoas de exceção, mas não. Não, porque a mim surpreende que, por vezes, quando é propriedades particulares, infelizmente já é frequente isso, mas por vezes há casas que foram doadas a municípios, ou foram compradas por municípios, não é? E que foram depois concedidas ou entregues para programas de reabilitação por causa do turismo, para hotéis, não é? E essas casas foram todas destruídas. Eu conheço algumas, tinham tetos fabulosos, não é? Inclusive tinham um mobiliário que com a destruição dos soalhos caiu às divisões inferiores e se desfez, e eram propriedades, as casas, de municípios, não é? Doados ou deixados em herança aos municípios. A mim isso é que me choca muito mais, propriamente particulares. E mais, mesmo os particulares, quando é para fazer turismo, não é? Mas quando entra o dinheiro do turismo, porque ao contrário do Ministério da Cultura e do Instituto do Património, que têm pouco dinheiro, como toda a gente sabe, o turismo tem muito dinheiro. O turismo, estou a dizer, a nível governamental, não é? Tem muito dinheiro e, portanto, até poderia ser uma força promover-se a qualidade. Não acontece justamente o contrário. Quando entra o turismo é ainda pior, porque há dinheiro e quando há dinheiro ainda se faz, há dinheiro e não há uma procura de qualidade, não é? E então, pior ainda. Uhum. Vítor, tem a palavra um bocadinho, Vítor. Eu não sei se a Flor gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso conferencista, porque este não é um tema a que eu me tenha dedicado, embora tenha apreciado extraordinariamente a discussão, foi muito, muito boa. Sei que a Flor, por exemplo, que desde a sua por estas zonas, mas boa, não é? Conhece quintas, etc. Se teria alguma coisa a perguntar. Olá, Flor, força, o micro. É um micro. Peço desculpa, andava à procura da tecla do micro, porque tem sempre o meu micro fechado. Antes de mais, muito boa noite e gostava de agradecer esta conferência ao arquiteto João Vieira Caldas, que felizmente já tive o prazer de ouvir noutros encontros aqui até promovidos no âmbito da Câmara Municipal. E, quer dizer, a preocupação de facto que gostaria de salientar, que acabou agora de referir, para já o estudo é muito interessante e essa ideia de que é preciso fazer, no fundo, um levantamento exaustivo, não é? A nível nacional e depois ver quais são, digamos, eventualmente, as ligações que isso pode ter a nível transversal, pelo menos para a Península, não é? Foi Claro. quando entendi. Sim. E depois é a questão, precisamente, de conhecer, é fundamental, e depois a questão de como intervir e como salvaguardar. E para quê, não é?
porque infelizmente o que se verifica foi o que já foi dito, é que muito do património acaba por, umas vezes por desconhecimento, outras vezes até porque as autoridades também têm um papel negativo, aquelas que deviam preservar esse património não estão a cuidar dele devidamente, não é? Prevalece o lucro rápido e fácil, acabam por ter intervenções que levam à destruição. Não é? Eu falo aqui no concelho que eu conheço melhor, que agora, mais uma vez, está numa vaga de crescimento imobiliário, diria eu enquanto simples munícipe, quase incontrolável, não é? Eu não sei como é que isto vai ser depois gerido em termos até da circulação, mas muitas casas, muitas quintas estão a ser, entre aspas, recuperadas, não é? A ser vendidas e recuperadas. Mas entre aspas, recuperadas como, não é? Por exemplo, em Santo Antão, que o arquiteto conhece também, naquele conjunto, há pouco tempo ficámos a saber que uma das casas que está próximo do conjunto e do palácio, que seria, portanto, uma casa talvez de menor importância, mas que é habitada até os dias de hoje, há cerca de uns 5 anos, os residentes e os proprietários resolveram fazer obras de melhoramento das casas, que é normal, não é? Reformular a parte da cozinha, pronto, essas coisas dos espaços funcionais, e tinham, contou uma proprietária, precisamente abóbodas, não é? Pintadas com frescos, e que foi tudo destruído. Portanto, nem sequer o registro foi feito, porque como nós desconhecíamos, não é? Nós, entidade que está no terreno mais próximo, que é o poder local, temos muito trabalho por fazer, mas como sempre podemos argumentar que os recursos são escassos, mas eu acho que o que é escasso é o planeamento e uma visão estratégica, e portanto então nunca há planeamento e nunca há recursos. É o exemplo, não é? E como este há muitos, coisas que não se chegam nunca a saber que existiram. Mas também há, enfim, são menos frequentes, mas também há exemplos contrários. Por exemplo, aquele exemplo que eu mostrei do Alentejo, que tem a pintura das abóbadas a imitar madeira, tem muitos, quer dizer, é uma casa que foi totalmente arranjada para o turismo, que nem é muito interessante do lado exterior, mas cujos proprietários, por acaso são arquitetos, fizeram questão, mas isso não quer dizer nada, não é? Fizeram questão de, aí sim, reabilitaram, dando as funções, mas mantendo ou restaurando todos aqueles tetos. E eu só mostrei alguns. Pois. Eu sei que os proprietários também têm sérias dificuldades, não é? Por exemplo, falou na Quinta da Francelha, tem aquele vestimento de papel, que eles estão sempre a solicitar apoios para a conservação. Estou-me a lembrar desse caso específico, e que não têm conseguido apoios externos, e isso dificulta, da parte dos proprietários, a conservação dos próprios imóveis, que se tornam bastante dispendiosos. É uma realidade. Infelizmente também a falta de apoio para aqueles que eventualmente gostariam de preservar melhor aquilo que possuem, e que também não há, digamos assim, linhas de financiamento ou apoio por parte dos organismos do Estado ou outras formas de apoio que permitissem salvaguardar esse património. Mas eu acho que isto, infelizmente, é uma característica transversal a todo o nosso país. Mas pronto, nesse caso cresce ainda um problema, que é o facto de se considerar, ou melhor, de dificilmente se considerar que a arquitetura é cultura. Pois. Isto é. Portanto, o Ministério da Cultura não se mete para aí. Se nós virmos
e eu recebo a newsletter do Ministério todas as semanas, não é do Ministério da Cultura, mas é de uma das Das entidades. as atividades que eles financiam são essencialmente teatro, música e dança. Sim. Porque o Instituto do Património, que também pertence ao Ministério da Cultura, não tem dinheiro para dar apoios para fora. Não tem orçamento para dar apoios para fora. E dentro destes apoios possíveis, é sempre o teatro, a música e a dança. Quer dizer, a quantidade apesar de eles se continuarem a queixar, mas, de facto, a quantidade de espetáculos de teatro que há pelo país todo, comparando com algumas décadas atrás, é verdadeiramente espetacular como isso acontece. Aliás, o mesmo acontece com a música. A música está muito mais divulgada hoje em toda a parte, e para isso há apoios. Há apoios institucionais, basta ver a publicidade institucional que aparece no canal 2 da televisão. Aquilo é para grandes espetáculos, com milhares de pessoas a assistir, que, quanto a mim, não deviam ser apoiados. Quer dizer, só o preço dos bilhetes chegaria, não é? Mas para isso há mais facilmente apoios do que para o papel de parede do vestíbulo do andar de cima da Quinta da Francelha. Sim. Aliás, e que é, ainda por cima, há outros edifícios com papel de parede de uma qualidade equivalente àquele, mas aquilo é muito raro, não é? Aliás, eu mostrei, não chamei a atenção para isso, porque não posso chamar a atenção para isso. Sim, não era o tema. Não era o tema, mas, por exemplo, numa das casas que eu mostrei, que é a casa de Sezim, essa casa tem as salas principais todas forradas a papel. Papel do século XIX, a casa é mais antiga, claro, é papel do século XIX, mas é um aspecto interessantíssimo da casa. São tudo áreas que mereciam maior atenção do que aquela que tem. Mas isso. Concordo em absoluto, sim. No fundo falta o tal, enquanto que as artes atualmente há um plano, não é? Sim. Que eles dizem que é para democratizar a cultura, como referiu muito bem, estes aspectos não são considerados cultura. Não. Portanto, isto é considerado construção, com certeza. Mesmo sendo papel. Não é considerado cultura. Isso, aliás, não é um problema só do Ministério da Cultura. Se for ver, já não sei se penso que é o Público ou desta semana ou da semana anterior, fazem uma revisão dos aspectos, é o Público, sim, no Y do Público, dos aspectos principais das artes. Cinema, teatro, dança, música, não sei o quê. A arquitetura não existe lá. Pois, claro. Aliás, mesmo as artes plásticas não são artes plásticas, é exposições. Sim. Isso pronto, é uma cultura que se instalou e que é preciso desinstalar, mas quer dizer, não se faz assim do pé para a mão. Agora, o que me parece é que o primeiro passo para se poder dar valor a todo este tipo de coisas é o conhecimento, não é? Por isso, isto que eu estou aqui, esta espécie de palestra, não vem mostrar uma investigação de fundo, mas vem mais chamar a atenção para a necessidade de fazer várias investigações de fundo. Não, eu gostei muito, devo dizer que gostei muito, e creio que se muita gente assistisse a este tipo de palestras, teria também maior cidadania de defesa deste património, não é? Que está tão em risco.
Vítor, quer concluir? O Vítor saiu, entretanto. Não, nós não estamos a ouvir. Ele entra e sai de vez em quando, assim. É porque a transmissão dele não está muito boa. Não estava muito boa. Pronto, mas Vítor, quer agradecer ao arquiteto João Caldas a conferência. Enfim. Quero... podes fechar o teu... Essa flor tiver o microfone dela aberto e faz muito eco na sala. Quero, evidentemente, agradecer muitíssimo. Não sei se, agora lembrei-me, não sei se viu uma série de programas sobre palacetes ou casas senhoriais ou casas antigas dos Açores que passou recentemente na RTP2, salvo erro. Não sei se viu. Não vi. Era uma série de visitas feitas por guias a casas nobres, ou pelo menos casas ricas, casas que se distinguem pela sua arquitetura nos Açores. Eu gostei imenso, são coisas que nos enriquecem imenso. E claro, a arqueologia e a arquitetura estão muito ligadas, embora eu seja um arqueólogo, ou tenha sido, mais de edifícios mais antigos, mesmo muito antigos. Mas, de qualquer maneira, apreciei imenso a sua intervenção. Ela vai ser muito útil em ser divulgada. Eu até vou pedir ao Álvaro, estás-me a ouvir? Sim, então. Vítor ficou congelado. Vítor, pronto, mas vamos dar por concluído, para este Vítor está com dificuldades. Não, pronto, eu estava a dizer, o Vítor certamente que vai ficar no YouTube da página do professor Vítor Beira Jorge, e agradecer muito a sua comunicação, e eu vou já desligar aqui para depois ficar